com os pais mais resistentes, com os alunos que têm mais dificuldade, de todas as formas tentando. É óbvio que a gente queria estar perto deles, né? Eu mais do que nunca, porque eu falo que eu fui muito abençoada com essa sala. Eu vim de uma sala bem turbulenta da outra escola, e aí quando eu vim para cá, peguei uma sala maravilhosa e infelizmente não consegui ficar muito tempo com eles em sala, né? Tô com eles aqui nas aulas online. Mas nós estamos conseguindo achar um eixo, todos os alunos, graças a Deus, eu estou conseguindo lidar com todos. As dúvidas, graças a Deus, eles já entenderam que as dúvidas principalmente têm que ser direcionadas para mim, né? Ontem até tive uma conversa com eles, expliquei isso novamente, eu sempre vou retomando isso que eu acho importante. Falei para eles, não enlouqueçam os pais e as mães de vocês, a tia fica a tarde inteira à disposição de vocês. O máximo que pode acontecer é me mandar uma mensagem, demorar um pouquinho para responder. Que se eu não estou conversando com a Regina, eu estou fazendo alguma coisa da sala. Então, eu estou fazendo relatório, ou então estou gravando videoaula, porque a gente aproveita esse tempo para estar fazendo esses ajustes. Ou estou atendendo outro aluno, que às vezes acontece, né? Eu tenho uma aluna que eu atendo ela quase todo dia, porque ela fica sozinha fazendo as atividades. Então, eu falei para eles, quando vocês tiverem dúvidas, chamem, é como se fosse a sala de aula, né? Me chama lá no particular, eu vou atender você e vou tirar as suas dúvidas referente à matéria. Até porque eu tive até uma conversa com o pai ontem, a forma como nós aprendemos é completamente diferente de hoje como se ensina. E eu falo isso por propriedade, com propriedade, porque eu leciono para terceiro ano há 7 anos. Mas quando eu comecei a dar aula para terceiro ano, eu tive que ir buscar para voltar a dar aula para eles, porque quando eu vi divisão de uma forma diferente, subtração de uma forma diferente, eu tive que estudar. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tive que estudar, eu tive que buscar, reciclei. Ano passado fiz uma outra reciclagem, porque mudaram todas as leis de educação. Então, eu fiz uma outra reciclagem para entender como que ia funcionar o ensino, né? Porque até então a gente tinha uma lei de diretrizes bases, agora a gente tem uma base nacional comum curricular, e aí mudou completamente toda a forma de se ensinar. É notório, eu acho que a partir de agora, a partir desse ano, vocês vão perceber que o ensino ele se tornou algo global, os conteúdos eles já não vêm tão separados, então eu não venho falando por isso, até comentei com esse pai ontem, eu já não venho, por exemplo, num conteúdo falando assim, estimativa, e vamos trabalhar só estimativa, não. É num conteúdo de subtração onde ele vai entender sobre estimativa, e lá no conteúdo de subtração ele vai fazer uma adição também. Então, você entende que tudo vai se falando, os conteúdos, eles vão se falando. O que eu estudo em história, eu vejo em geografia, eu vejo em língua portuguesa, eu vejo em matemática, eu vejo em filosofia. Uma matéria vai conversando com a outra, e a intenção é justamente essa. Antes, a gente pensava que a gente formava a criança para ela ir bem em alguma matéria. Hoje, a gente entende que a gente forma crianças para que elas sejam boas em qualquer coisa que elas queiram fazer. Então, a gente fala que agora não é um ensino de habilidades, mas de potencialidades, né? Ele não é só de habilidades, ele é de habilidades e potencialidades. Então, a gente agora vê um ensino global, tá? Então, é só para vocês ficarem mais tranquilas. Quem tá vendo aí que o conteúdo deu uma mudada, vocês podem ver que é um conteúdo complexo, né? O terceiro bimestre, geralmente ele vem um conteúdo agregando muitas coisas. Então, para quem ele vem primeiro bimestre despeja conteúdos. No segundo, acomoda. Terceiro, despeja conteúdos. Quarto, acomoda. Então, isso é comum, tá? É por isso que agora eu já vinha fazendo com eles nas segundas-feiras, a gente já faz a nossa aula. Então, eu pego essa matéria que é mais difícil, que eu sei que eles vão ter mais dificuldade de entender. Geralmente é ciências e matemática, porque o terceiro ano são as matérias que mais pegam, é ciências e matemática, que elas vêm com muito conteúdo novo. E aí eu aproveito a segunda-feira e faço a aula online. Então, já retomo que é muito importante que eles participem das aulas online, né? As aulas online, elas valem como participação dos alunos. Então, o aluno que tiver uma nota baixa de participação quer dizer que ele não participou das aulas online.
tá? E isso eu falo assim, graças a Deus todo mundo que tá aqui, todos são alunos que participam, então fiquem tranquilos. Mas para aqueles pais que vão olhar a nota e vão ver que a nota está um pouco baixa, é por conta disso, né? A gente, lógico, entende todas as possibilidades de cada pai, né? Sabe que tem criança que fica sozinha, tem criança que fica com o tio, às vezes com a tia, não consegue acessar e tudo mais, a gente entende, mas eu sempre peço para esses pais que não conseguem ficar na aula online, para que depois me mandem conteúdo. Se não me manda conteúdo, se não entra na aula online, quer dizer que não está participando. E aí não tem como eu desmerecer aqueles que participam, né? Que eu acho até injusto. Aqueles que estão ali todo dia, que eu sei que é uma correria louca, porque aqui em casa não é diferente. Eu tenho minha filha, ela também estuda. Não é fácil a gente mexer na nossa rotina para colocar, porque é diferente, né? Se tivesse na sala de aula, deixaria na escola e você teria a tarde livre, né? Livre assim, ou estaria trabalhando, ou estaria fazendo suas coisas. Como é uma aula online, você não consegue ficar livre, até porque nossas crianças ainda têm uma idade que eles têm uma dificuldade com a informática e tudo mais. Eu sei que aqui a maioria já consegue entrar sozinhos, né? Eles já sabem o link, clica no link, que não sei o que, já consegue resolver tudo. Mesmo assim, precisa de um acompanhamento. Então, eu sei que é uma loucura, eu sei que todo mundo está se desdobrando. Agradeço imensamente, porque é muito bom ver o retorno, né? Quando começou a aula online, uma das coisas que a gente mais escutava era assim, é um ano perdido. E com vocês aqui participando todos os dias, as crianças participando todos os dias, tá mais do que provado que não é um ano perdido. As crianças estão aprendendo muito, né? Muito. Eu estava até comentando e eu acho assim que é uma coisa que a gente precisa, são paradigmas que a gente precisa ir quebrando, né? Eu sempre fui uma professora ligada à tecnologia, às tecnologias educacionais, principalmente, né? Eu sou uma Google Teacher, certificada pela Google. E mesmo assim, eu sempre lutei para que outras coisas continuassem em sala de aula. Então, livro, essas coisas eu sempre achei muito, muito bom. Mas mais do que nunca se provou que a tecnologia tem que andar em paralelo com a educação, né? E aí hoje a gente vê as crianças aprendendo muito, fazendo muitas coisas, produzindo coisas maravilhosas e assim, eu fico encantada. Quando eu falo para vocês assim, vocês são incríveis, é porque eu sei do esforço de cada um, eu sei da gente realmente estar ali, estar presente e estar produzindo. Então, assim, meu muito obrigada já de primeira mão, porque eu sei que vocês estão se desdobrando, assim como nós da escola. Rê, você quer falar? Eu quero sim. Boa tarde, tudo bem? Ai, que prazer ver todas, né? Eu gostaria que todas estivessem aqui, inclusive a professora também. Mas no momento nós não podemos estar aí junto, né? Mas logo, logo vai estar acabando, se Deus quiser. Só quero reforçar um pouquinho para a professora depois continuar, a professora Adriana, em relação. Oi, Brian! Tudo bom, lindo? Em relação ao desenvolvimento das crianças esse bimestre, o que nós sentimos, né? Tudo foi muito novo nesse momento para as unidades escolares, de uma forma geral. Então, nós sentimos o que nesse bimestre? Maior participação, maiores resultados, maior entendimento. É claro que isso, reforçando o que a Adriana falou, vem de famílias, a dedicação. Então, nós temos a agradecer a vocês, e muito mesmo, porque essa dedicação, entrar na aula online não é fácil, não é mesmo. Você tem que parar tudo que você está fazendo. Tem dia que alguns alunos ficam na casa da avó, do pai, aí tem que conciliar, tem que levar o trabalho, tem que pegar a lição. Às vezes é a mãe que está ali disponível, às vezes é o pai, às vezes é uma tia, às vezes é o próprio irmão, uma irmã. Então, o ensino ele se tornou totalmente diferente agora. Essas aulas, esse ensino global agora, ele envolve conhecimento de tudo. Então, às vezes, vocês podem ter a sensação assim, ai meu Deus, eu não sei ensinar, ai, eu não sei mais essa conta, eu não sei mais esse português, eu não sei mais. Mas o que eu quero falar para vocês? Nós, aqui do Colégio Guerreiro, adotamos uma postura e uma metodologia, uma estratégia que ajuda vocês no quê? Não sei, manda na hora recado para a professora, no WhatsApp para ela, ela vai orientar.
ou para mim aqui, nós vamos fazer uma mentoria, vamos monitorar vocês e ensinar para poder vocês terem esse entendimento, porque a forma de ensinar, a forma do aprendizado mudou. Então, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de todos também. E é claro, a Adriana já vai fazer uma anotação, na próxima aula, na aula seguinte, ao vivo, ela já aborda essa mensagem, porque ela fala assim, olha, peraí, teve uma criança que acabou ficando com uma dúvida aqui, então eu vou reforçar esse conteúdo. Então, esse segundo bimestre foi maravilhoso no sentido do quê? De maiores resultados, melhores notas, de 100% de aproveitamento em aulas remotas, nós tivemos, porque nós acompanhamos pelo gráfico, 85%. Então, para nós, o resultado é como 100%, porque tem escolas que não estão atingindo nem 10%. Escolas de grande porte, escola com nome, escolas com outras estruturas não conseguiram atingir os resultados que nós atingimos do quê? O mínimo de conhecimento para o aluno. Porque mesmo na aula remota, vocês têm a sensação aí em casa, vocês podem falar para mim se eu estou mentindo, que a criança aprendeu. Ela sabe, quando ela vai fazer o outro exercício, ela lembra do anterior, então ela sabe o assunto que está acontecendo. Quando ela assistiu a aula da professora, a videoaula onde a professora explica aquela matéria nova, quando vai fazer a atividade, ela sabe do que se trata, ela não fica assim, ai meu Deus, eu não sei. Ela sabe. O que pode acontecer muitas vezes é que o sistema positivo de ensino, por ser interacionista e ter esse desenvolvimento global, como a Adriana colocou, ele dá possibilidade de várias respostas. Então, em uma pergunta, tem a possibilidade de outras respostas, como acontece muito nas trilhas. Quando vocês respondem as trilhas, tem hora que você fica, ai meu Deus, tem essa opção, essa tá certa ou tá errada? Ai, deixa eu consultar no texto, mas no texto não tem aquela resposta específica. Ele fica dando a opção para você pensar e falar, não, eu vou colocar essa. Aí vocês falam assim, nossa, de 4 eu acertei 2, mas você conseguiu acertar as outras 2. Então, ele faz o quê? Uma projeção, não está tudo errado, porque às vezes aparece lá na trilha que está tudo errado, mas o professor recebe a sua intenção. É incrível, mas nós conseguimos, através da trilha e na parte digital, sentir até o que vocês pensaram para responder. O aluno, no caso, junto com a mãe, o que ficou pensando, quanto tempo levou, quantos segundos levou para clicar, quanto demorou, qual que foi a forma do raciocínio. Então, o que nós fazemos? A partir disso, a professora faz um estudo, faz um levantamento e já sabe no que o aluno está com dificuldade. Então, na próxima aula, daquele determinado assunto, ela já puxa e faz o quê? Pergunta específica para aquele aluno. Então, essas estratégias profissionais e de engajamento e de conciliação, de estrutura emocional do nosso aluno, fez com que os resultados que nós tivéssemos fossem, assim, muito satisfatórios. Eu tenho só a agradecer a professora também, que se empenha muito. A gente está sempre em contato, conversamos todos os dias. Então, esse empenho é resultado de um trabalho, assim, em conjunto, escola, professor e família. Isso é indiscutível. E nesse momento que todo mundo está o quê? Cansado, as crianças estão cansadas de ficar em casa, eles não querem mais ter aula. Às vezes eles querem pegar o caderno, sumir, fala que vai ter um livro novo. Todo mundo entra em choque, todo mundo quer chorar e, ai meu Deus, eu não quero outro livro novo. Como posso não pegar esse livro novo? A grande maioria. Por quê? Não é só o seu filho ou sua filha que está nesse abalo emocional, nessa desestrutura, porque eles estão cansados, não têm contato com os amigos, não conseguem conversar com outras crianças e quando conversam assim é bem pouco. Então, o que eu vou orientar vocês também? Comecem a criar grupinhos entre eles para fazer lição, às vezes, junto, online. Vou assistir um vídeo, então um amiguinho com outro amiguinho assiste online, faz a lição junto online, tem dado certo em outras salas, essa amizade, essa coisa de estar no Zoom, às vezes, ligar a câmera um com o outro na videochamada normal, não precisa abrir um Zoom, mas fazer a lição junto é uma boa opção também. Agora que nós já estamos um pouco na zona amarela, saiam às vezes com eles com muita segurança, em locais bem assim distantes. Olha, eu vou dar uma volta lá na praia, mas eu vou lá
lá numa praia que não tem quase ninguém, vou ficar bem distante só para tomar um sol e voltar, porque eles precisam agora, nesse momento, começar a se preparar para uma possível volta, se acontecer essa volta em setembro, como está prevista para o dia 8 de setembro, dependendo de todo o governo do estado, o que vai resolver sobre as aulas, né, presenciais. Então, a criança ela já tem que começar a se preparar, porque o emocional deles está também muito abalado. E dentro da escola, com esse possível retorno, nós vamos tomar todos os cuidados, mas eles não vão ficar 100% com máscaras, eles não vão estar 100% o tempo todo, um do lado do outro, não vão conversar, eles não vão se tocar. Porque vocês querem ver um exemplo? Vão no parquinho lá da praia ou em qualquer parquinho, eles arrancam a máscara, é muito natural, começam a brincar e daqui a pouco lembra da máscara, ai meu Deus, eu tenho que passar álcool, eu tenho que lavar a mão. Então, essa forma é que vai acabar acontecendo também na escola. Nós passamos uma pesquisa, ninguém respondeu ainda, ou daqui eu acho que a grande maioria já respondeu, mas para quem não respondeu, está lá no site da escola também, no Instagram, acho que está no link da bio, não tá? Acho que está no link da bio, eu vou confirmar depois para vocês. Para responder a pesquisa, dar volta, o retorno das aulas. Aqui no colégio, nós já nos preparamos para esse possível retorno, mas é claro que nós ainda corremos muitos riscos, por quê? O retorno está previsto de 35%. Eu sei que a maior dúvida de vocês é a pergunta assim, como é que vai voltar, Regina? Mas assim, 35%, mas vai ser escolhido meu aluno ou outro aluno, outro aluno? O que nós fizemos? Um protocolo bem rigoroso de segurança, vocês vão receber, as professoras vão seguir à risca os protocolos. E o que está nesse protocolo? Nós vamos colocar alunos, 6 alunos por sala, 5 alunos, que eu acho que é o terceiro ano, são só 5, pela metragem da sala de aula, ou 4. Vem um dia, pelo número de chamada, na segunda, 4 alunos, na terça mais 4, na quinta mais 4. Não vai repetir todos os dias aquele número de alunos, dependendo o número de pais que for enviar para a aula presencial, porque de repente uma sala com 15, 10 não quer enviar para a aula presencial, então só 5 pais optaram por enviar a aula presencial. Então esses 5 é que vão frequentar todos os dias e talvez ainda tenha um corte parcial do horário, dependendo do que o governo determinar. Agora, os outros alunos que vão ficar em casa, como que vão fazer essa aula? Vão assistir a aula da professora Adriana, mas ao vivo, na hora que ela estiver acontecendo. Pode ligar o áudio. É só habilitar. Acho que você, Adriana. Não, você acabou de responder a minha pergunta, a minha dúvida. A minha dúvida era essa, como que ia funcionar quando eles ficarem em casa, se a gente optar, porque eu acredito que a maior parte das pessoas vão fazer essa opção, né, de ter as 2 aulas, né, tanto online como presencial. E o meu receio é esse. Que não vai ser gravada. Isso. A grande maioria vai optar porque o vírus ele é bem grave, ele é invisível, ele é bem sério. As nossas crianças são assintomáticas. Hoje começou a ser feito um teste em São Paulo, o governador de São Paulo liberou um teste para fazer em crianças, para as redes estaduais. Algumas crianças vão ser testadas. Eu não sei dizer em números, mas são mais de 1.000 aí, 6.000 vacinas, 6.000 testes vão ser liberados para alunos para fazer um teste no possível retorno. Se esses alunos já tiveram contato, já foram, tiveram esse contato, já foram contaminados, se curaram, o grupo de risco para fazer o teste, para poder enviar os alunos para a escola. Nos Estados Unidos, o índice agora pararam novamente. Então, nós corremos também o risco de retornar em setembro, porque a pressão no governo é de todos os órgãos, né? Não só dos particulares, mas dos pais também, governo federal, uma série de órgãos competentes, porque os pais precisam desse atendimento escolar, a maioria já retornou ao trabalho, os nossos professores também precisam dessa segurança, nós, como mantenedores de escola, temos que assumir uma responsabilidade imensa, porque vocês imaginem a nossa também a responsabilidade de receber o seu bem maior, receber a minha professora que tem uma família e cuidar da minha própria família e, como um geral, cuidar da própria unidade da escola, toda a equipe da escola à frente,
é como um hospital. Vocês já imaginaram esse tamanho dessa responsabilidade? É como um hospital. Tem a aula dos saudáveis, tem a aula que estão correndo os riscos e tem a aula ali que ninguém pode encostar. Esses 3 tipos de grupos que vão existir dentro da escola. Então, a escola, ela se tornou o próprio, que nem hoje eu escutei uma frase, o estrago maior está dentro da educação, maior até que o vírus. Porque o estrago é emocional, é psicológico, é familiar, é uma série de coisas que envolve que não vai ter cura também. Eu tenho alunos em depressão, alunos com sintomas de pânico, síndrome de pânico, choram. Então, a deficiência também que causou esse mundo que foi tirado das nossas crianças, eu falo nossas crianças de uma maneira geral, a nível de Brasil mesmo, porque o brasileiro é um povo muito acolhedor, é muito simpático, gosta de abraçar, gosta de beijos. A nossa cultura é essa, nós temos isso como cultura nossa, nós não temos essa frieza em relacionamentos. O nosso emocional, ele é bem aflorado. Então, isso ficou bem debilitado agora nesse momento. Então, esse retorno à aula não vai ser obrigatório. Então, vamos supor, a Adriana vai estar aqui, ela vai dar aula agora de português. A professora vai começar, ela vai falar, olha, agora nós vamos dar aula de português, pessoal. Vai ser gravado? Não, não vai ser gravado para você assistir depois. É ao vivo, então tem que entrar, já assistir ao vivo com a professora, aí ela vai desligar e falar, pessoal, agora eu terminei essa aulinha de português, eu vou auxiliar aqui o pessoal a fazer o exercício e daqui a pouco eu já dou uma atenção para vocês. Ela vai desligar a câmera e aí ela vai fazer o quê? Não tem nem como, olha a nossa vida, como vai ser. Olha, não vou nem pensar. Ela não tem nem como chegar perto daquele aluno para ajudar. Vai estar de máscara, face shield, mas ela não tem como nem encostar para falar. A única coisa que ela pode manter é o distanciamento, a gente tem que prender as mãos, porque o professor é muito gesticulador, e falar assim, meu amor, olha, coloca ali, arruma ali. Não, tô vendo daqui que não. Ó, pensa melhor, esse exercício aí tá faltando uma coisa. Vocês acham que o aluno não vai levantar para ir na carteira do professor? Ele vai. E como que vai ser? Ele mesmo, ele vai, ai, professora, desculpa. E a professora vai chorar. Ela vai falar, meu Deus, ai, olha a minha situação, porque a gente estudou para isso, a nossa alma é essa. Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Então, naquele momento, as nossas estruturas também vão ter que estar firmes para a gente não chorar. E falar assim, ai, meu Deus, vem aqui, meu amor, porque a gente não vai lembrar que existe vírus nenhum. A gente vai lembrar que a gente é ser humano e que a gente está ali para dar o nosso melhor, que aquele aluno a gente quer que aprenda, quer que seja bom, que quer que seja um empresário, que quer que seja uma pessoa que vai mudar, que vai aí achar uma cura para uma outra coisa. Então, é isso, a nossa alma é assim. Então, nesse momento, é um momento muito delicado, até mesmo para o professor, para a gente ter a postura de falar, meu amor, não chega perto de mim. Como que a gente vai fazer isso? Não tem como. Né? Então, a Marcele quer falar. Pode falar. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Deixa eu te perguntar, no caso, vamos supor, na sala deles, né, do terceiro ano, se apenas a minoria dos pais, 2, 3 pais quiser voltar, vai ser a online também essas aulas ou vocês vão optar para deixar as crianças em casa mesmo? Não, a gente vai fazer assim, ó, se forem 2 ou 3 crianças, se for a aula ter que voltar presencial, nós vamos cumprir a norma. Então, vai voltar essas 2, 3 crianças, porque às vezes eu tenho pais também aqui que não tem mesmo onde deixar. Não tem como, não tem, às vezes, uma avó, não tem um tio, não tem uma tia. Às vezes a mãe morre de medo também, mas não tem como deixar. Aí a Adriana vai receber esses alunos, nós vamos ter esse procedimento, vai ter a aula online e ela vai ficar presencial aqui, com total segurança. Nós já temos totem, as salas já estão separadas, tapete sanitizante, esterilizada a escola. Então, todos os protocolos vão ser seguidos com maior segurança. Só que não tem como a gente falar assim, olha, peraí, são 3 alunos só, a gente não vai ter e vai ficar só aula online, porque essas 3 mães fazem parte também do grupo que nós atendemos como escola. Então, nós não temos como, nós temos que atender também esse grupo que tem essa necessidade nesse momento, entendeu? Tá, entendi. Então, aí, vamos supor, você quer um dia mandar
a Manu para poder fazer uma aula de educação física. Então, aí você vai falar, Regina, hoje eu estou me sentindo assim um pouco mais tranquila, eu queria mandar ela só para a aula e eu pego ela na aula. A gente pode fazer esses trâmites, entendeu? Porque aí entendi. para 2 alunos ou para 3 alunos, por causa do tamanho ali a gente faz num determinado espaço. Então, isso tudo vai estar dentro dos protocolos de segurança. Então, a criança vai, às vezes, ter essa oportunidade, mesmo que não venha todos os dias, mas, às vezes, um dia pode vir para a escola. Por quê? É um risco muito grande que a gente está correndo até não ter vacina. Sim, não, a minha dúvida era essa, que se a minoria quisesse, vocês iam optar para não dar as aulas online, entendeu? Ia continuar como está, era só essa dúvida mesmo. Não, porque ainda tem aqueles pais ainda que a gente realmente tem que estar fazendo atendimento e não tem como a gente falar assim, olha, não, essa sala não vai ficar. A não ser que, de repente, é um aluno só. Aí eu vou falar com essa mãe e falar, olha, como é só um aluno, a gente pode fazer dessa forma, vir em outro horário, ou a professora pode fazer um atendimento aí diferente, às vezes, num determinado horário, às vezes não consegue conciliar. Então, aí a gente vai conversar, se for só um, aí sim, a sala inteira fica na aula remota como está, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu vou deixar a Adriana continuar, né? Porque eu me empolgo, eu acabo falando aí a reunião inteira. Fala que professora a gente não pode dar a voz, que senão a gente vai e não acaba nunca. É igual político, né, Adri? Não, é igual político. Você quer falar um pouquinho vira uma hora. Um pouquinho vai, né? Então, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouco eu entro novamente para dar um tchau para vocês, tá? Um ótimo fim de dia aí para vocês também, numa quarta-feira. E a Adri vai continuar com vocês, tá bom? Eu vou desabilitar a câmera, porque aí eu aproveito para fazer algumas entregas aqui de livros e atender alguns pais que estiverem aqui, tá bom? Muito obrigada por enquanto. Obrigada, Adri. Passo a palavra para você, tá bom? Tá bom. Beijos. Beijo. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre as avaliações e como foi o fechamento das notas, né? Como foi o fechamento das notas. Então, vamos lá. Como que foi feita a avaliação desse bimestre? Diferente do outro bimestre, onde foi considerado a participação, mais a participação, do que as notas realmente que eles tiraram nas trilhas, como nós já havíamos nos adaptado, todo mundo já sabia entrar no positivo on, já sabia acompanhar as aulas, porque esse primeiro bimestre, né, finzinho do primeiro e segundo, nós fomos, até o comecinho do segundo bimestre, foi uma adaptação. Hoje em dia estamos adaptados. Então, hoje, né, como que foi feita essa avaliação? Eles fizeram as atividades avaliativas, que foi por meio de trilhas, né? Eles fizeram a avaliação bimestral, que teve avaliação e trilha, certo? E tiveram os trabalhos. O que são considerados trabalhos? Teve aquela semana de trabalhos e tudo aquilo que é produzido. Então, por exemplo, o relatório de observação artística que eles fizeram é um trabalho de arte. Aí eles fizeram uma pesquisa sobre Auguste Rodin, era um trabalho de arte. Tudo isso foi acrescentando na nota deles, tá? De arte foram 3 trabalhos, tá? Só para vocês entenderem, que foi o primeiro, que foi a biografia, eles fizeram a observação artística e depois eles fizeram um relatório, né? De todas as partes, como eles observaram, de frente, de lado, tal. Então, só para que vocês entendam, tá? Por que foram feitas essas formas? Por que foram feitas, além disso, as trilhas? Para que eles tivessem diversas formas de alcançar a nota máxima, tá? Mas, ressaltando, teve trilhas, por exemplo, de pais que foram colocar assim, eu me lembro de uma que era de ondas sonoras, e aí colocaram só ondas. Tia, tá certo? Tá, só para vocês entenderem. O positivo marca para vocês como errado, mas para a gente ele passa um relatório do que foi respondido. Tá? E aí eu consigo avaliar. Então, por exemplo, se o aluno colocou ondas e eram ondas sonoras, eu vou dar a nota, né? Porque para mim ele entendeu que o som é reproduzido por ondas. Então, ok, foi avaliado desta forma, tá? O que não foi considerado? Erros. Realmente, erros. Então, por exemplo, eu estava perguntando uma coisa, o aluno respondeu uma coisa completamente diferente, é um erro. É falta de atenção, falta de interpretação.
Eu tenho muito problema, e isso é algo típico da idade, eles querem responder rápido, então eles respondem qualquer coisa para terminar logo, né? E então, isso foi considerado erro. Fora isso, não. Hoje vocês já receberão o acesso ao escolar. Dentro do escolar, vocês vão conseguir visualizar as notas deles, tá? Tem as notas fechadas e as notas por parte. Aí vocês conseguem avaliar participação, ver trabalho, tudo isso eu fui pontuando. Lembrando, aqueles alunos que entram sempre, participam sempre, mandam as atividades sempre, eles vão ter uma participação alta. Consequentemente, gente, isso é óbvio. Um aluno com uma participação alta, ele tem uma nota alta. Por quê? Ele conseguiu acompanhar todo o processo e nas trilhas eles foram muito bem. Uma outra questão que eu venho conversando com eles e eu vou agora abrir também para vocês, o que acontece? Eu estou em plantão de dúvidas da 1 às 5h20 todos os dias, certo? De segunda a sexta-feira. O que acontece? Geralmente na semana de provas, alguns alunos me chamam para tirar dúvidas de matéria. Então, por exemplo, estou agora dando uma avaliação, liberei as trilhas de língua portuguesa. E vem um aluno e me pergunta assim, tia, o que é verbo? Eu não respondo. Por que e eu vou explicar para vocês. É uma pergunta que estava na trilha e ele está me fazendo a resposta, ele quer a resposta da pergunta. Eu não dou. Por quê? Porque ele teve todas as outras semanas para aprender. Se eu der a resposta, é como se eu estivesse dando a resposta numa prova. É uma prova. É uma atividade que vai avaliar o desempenho dele. Então, eu não dou respostas, tá? Nessas semanas de trilhas, eles têm o nosso horário. Antes da trilha, nós fazemos uma revisão. Nós usamos alguns recursos tecnológicos para ficar mais bonito, para que eles se empolguem mais, aprendam mais. Eu pergunto, fica gravado, vocês podem olhar, eu pergunto para todos. Então, eles vão me ajudando a formar aquele mapa mental, aquela lousa, onde eles vão colocando tudo que a gente vai colocando ali. São eles que vão construindo o pensamento, tá? E aí, nós fazemos toda a revisão bonitinha. Na hora das trilhas, liberou as trilhas, eu não respondo. Tá? Porque eu tive um caso de a mãe me chamar e falar, olha, tia, não sabe responder. Eu falei, ok, não responde ou responde da forma que a criança acha que está certa. Por quê? Se eu der a resposta, ela não está aprendendo, né? Ela não vai aprender e nem vai atrás de aprender, porque o erro faz a gente ir atrás de aprender. Se eu não sei algo e está sendo perguntado para mim, eu vou atrás para saber, aprender e fazer. Agora, se me dão a resposta, eu vou colocar a resposta e meu cérebro mesmo vai jogar aquela informação fora, tá? Uma outra coisa que eu também retomei com eles ontem, que eu conversei e eu vou conversar também, é que assim, meu plantão de dúvidas é da 1 às 5h20. Então, da 1 às 5h20, o horário que vocês me chamarem, eu estou aqui. Às vezes acontece de vocês estarem trabalhando, estarem fazendo alguma coisa e aparece uma dúvida fora de horário. Eu respondo. O que acontece? Às vezes acontece de eu não conseguir responder na hora, tá? Porque quando acaba, por exemplo, aqui meu plantão de dúvidas, eu sento com a minha filha e começo a fazer atividade. E aí eu tô fazendo atividade. Acabei, eu sou dona de casa. O que depois a gente vai fazer? Comida, lavar louça, lavar roupa. E meu celular fica lá no canto. Aí acontece de me mandar e assim... Tem gente que fica, por favor, tia, me responde, me responde. Gente, não é por mal. Eu juro que não é por mal. É porque realmente eu não fico com o meu celular o tempo inteiro, tá? E não tenho como responder. Se for algo assim, uma dúvida, a criança tá com dúvida, o que eu geralmente respondo para os pais? Entra amanhã, 1 hora, a gente abre um Zoom e eu tiro a dúvida com essa criança, tá? Porque eu não sou diferente de vocês, eu brinco até com eles. Eu falo, gente, quando acaba a aula, a tia não entra dentro do armário, tá? Porque criança tem mania, quando eles acham a gente na rua, fala, tia, você vem na praia, né? Agora não, que a gente tá na pandemia, né? Tia, você vem no mercado? Porque eles acham que acaba a aula e a gente entra dentro do armário e espera eles pro próximo dia, né? E não é bem assim. Então, é só para deixar claro. Se eu não responder na hora que vocês me chamam, é porque provavelmente eu tô resolvendo alguma coisa, tá? Não é por mal. Bom, falei sobre os critérios de avaliação.
falei sobre as notas que vão estar disponíveis, né? Uma outra coisa, e a última coisa que eu vou falar, mas eu acho que nosso Zoom vai acabar, qualquer coisa a gente retorna, tá? Se acabar, a gente só retorna no mesmo link, vai demorar mais uns 5, 10 minutos no máximo, porque também já tenho que me preparar para a aula deles. Esse bimestre, assim como o segundo bimestre, também vai ter trabalhos. Os trabalhos vão começar, tá? Então, eles vão ter alguns trabalhos. O que eu peço? Entreguem dentro do prazo. Por que é tão importante a entrega dentro do prazo? Nós temos um prazo para colocar essas notas de trabalho dentro do sistema. Então, às vezes, não é por mal. Eu consigo, às vezes, colocar. Mas não